Nesse vídeo, eu quero apenas corrigir algumas informações que foram passadas de forma errônea nesse vídeo, tanto no aspecto de power scaling quanto narrativo, por afirmar de forma imperativa informações interpretadas de forma equivocada. E nesse vídeo, pretendo mostrar as informações verdadeiras através de scans e provas, e não apenas uma suposta interpretação literária como é feito aqui. O vídeo em questão foi feito pelo canal Zona OP, e eu não tenho nada contra a pessoa ou conteúdo, apenas as informações que foram passadas nesse vídeo, então não tenho o propósito de atacar ou hatear, mas sim de refutar esses argumentos. Caso vocês queiram assistir o vídeo dele, eu vou deixar o link na descrição, e realmente recomendo a vocês assistirem ambos e tirarem suas próprias conclusões de quais informações estão corretas por si próprios, e não simplesmente julgarem por favoritismo. Primeiramente, eu vou responder o argumento de que a Tom Force não é um termo preciso para descrever uma forma de poder, sendo algo como uma interpretação subjetiva, e consequentemente atrapalha a real compreensão da narrativa. Porém, o que deve ser analisado não é esse tipo de conceitos, e sim o que o próprio autor está escrevendo. Além disso, ele fala que algumas obras podem lidar com esse protótipo desse conceito, ainda sendo impreciso, porém não é o que é feito em One Piece e tudo que o Luffy faz é relacionado à borracha, e sendo assim eu vou explicar por que esses argumentos são errôneos. Primeiramente, ocorre uma interpretação equivocada de o que é Tom Force e o que é um termo literário válido. Ele diz que existe um estilo de física humorística chamado Física Toon, que seria um estilo que torna possível ignorar leis da física com seu propósito de gerar humor em sua obra, mas o que ele ignora é que isso é a própria Tom Force, e Tom Force não é seu único nome. Tom Force é apenas um nome alternativo para a física dos desenhos animados. Ambos têm o mesmo significado, e isso são termos para um sistema de leis da física e biologia que substitui as normais, usadas na animação para efeito humorístico. A física de desenho animado, ou Tom Force, pode conceder diversas capacidades, como por exemplo, qualquer corpo no espaço permanecerá suspenso no espaço até que tome conhecimento de sua situação. Um personagem desce de um penhasco, mas permanece no ar até olhar para baixo, para então realmente cair. Isso foi aplicado no mais novo episódio de One Piece, já que o Luffy foi jogado para fora de Onigashima e simplesmente parou no ar. Existem vários outros exemplos de como essa física pode ser aplicada, e o fato é que a física dos desenhos animados permite ignorar ou alterar leis da física com o propósito de gerar humor. Sendo assim, é um fato que isso existe e é usado no meio literário. Não tem forma de negacionar isso, e Tom Force é apenas um nome alternativo dado a esse estilo da física. Porém, é claro, no momento em que o personagem é capaz de alterar a física para tornar tudo engraçado, isso se torna uma habilidade dele. É simplesmente um engano pensar que isso não é aplicado na literatura, pois precisaria forçar que suas próprias crenças de o que é literatura e o que não é são a única verdade, já que temos a aplicação dessa física em diversos desenhos animados e muitos deles tratam isso como um real poder de manipular a realidade, além de ser ensinado esse estilo de desenho, e é justamente isso que se trata Tom Force. Na questão de Luffy não usar esse poder, eu vou explicar mais pra frente. Não necessariamente teria Tom Force, mas ele tem manipulação da realidade, mais especificamente realidade subjetiva, mas eu vou explicar conforme respondo os próximos argumentos dados. Durante a explicação do despertar de Luffy, é dito que Luffy recebe os efeitos da força física do despertar Zoan e as propriedades parecidas com as de borracha, e é dito que o Luffy apenas ganha mais liberdade ao seu corpo de borracha, o que é um equívoco tremendo, já que isso não é realmente dito. Esse argumento contradiz a escrita e narrativa do próprio autor. Primeiramente, eu vou refutar esse argumento de que a propriedade da Akuma no Mi do Luffy é a da borracha. De acordo com Vegapunk, as Akuma no Mis são criadas pelo desejo dos humanos. Quando alguém deseja um poder ou algo assim, isso se torna realidade. Sendo assim, pessoas desejaram o poder da Hito Hito no Mi modelo Nika, e isso prova que o poder dele não é da borracha. Por que isso? Simples. O poder dele surgiu do desejo da borracha? Não, e falar isso seria um engano enorme e iria contradizer diretamente o mangá. O desejo das pessoas na época era um guerreiro da libertação que iria libertar os escravos. Eles oravam por um deus do sol chamado Nika, e aqui fica claro. O desejo dos escravos é a borracha? Não, o desejo deles é exclusivamente a liberdade, e por isso ele era chamado de guerreiro da libertação. Sendo assim, querer afirmar que o seu poder é da borracha seria uma falha interpretativa, já que isso iria contradizer o que nos é mostrado. Acredito que o Vegapunk tenha mais propriedade para explicar sobre a criação dos Akuma no Mis, já que ele é simplesmente considerado o maior gênio do mundo, e é simples, ele afirma que elas surgem do desejo. Então, para defender essa teoria de que a Hito Hito no Mi modelo Nika possui a propriedade da borracha, você também precisaria defender que o que desejaram para ela surgir foi o poder da borracha, e isso seria um grande erro, já que esse é o poder de um deus e surgiu pelo desejo da liberdade. Como funciona uma zoa mítica?
Zoans míticas concedem um poder de paramécia enquanto uma transformação de Zoan, porém, Zoans despertadas não podem afetar o ambiente. Sendo assim, não tem como argumentar que a propriedade da fruta é a borracha, pois ela surgiu da vontade de ser livre e isso torna um equívoco narrativo, e não tem como argumentar que o seu poder é manipulação da matéria, pois foi dito que Zoans não afetam o ambiente. O despertar Zoan é diferente do de paramécia, e essa comparação do despertar de Nika com o de Doflamingo e Katakuri é errônea, e não condiz com a realidade do que o autor está escrevendo na obra. Como dito no início do vídeo, exclusivamente quem tem a propriedade real para explicar um conceito dentro da obra é apenas o seu autor, e o Oda deixou claro que não tem como uma Zoan despertada afetar o ambiente. O seu despertar é diferente do tipo de paramécia, e isso já invalida boa parte dos argumentos, tornando impossível ele ter a propriedade da borracha e ainda mais impossível transformar o ambiente em borracha. Ou seja, tentar argumentar que é isso não seria válido, por contradizer a narrativa do autor, a lógica dos feitos e as menções dadas. E sobre esses dois últimos eu vou explicar mais para frente nesse vídeo. A questão é que Nika nunca existiu, ao menos nunca foi descoberto. O que aconteceu é que surgiu uma Akuma no Mi chamada Hito Hito no Mi modelo Nika do desejo da liberdade, e é por isso que os Gorosei fazem duas afirmações. A primeira é que o corpo de Nika tinha as propriedades da borracha e usam esse trecho para distorcer o real significado da frase, pois logo em seguida é colocado que ele lutava usando a sua imaginação. Nunca, em momento algum, é dito que a propriedade da Akuma no Mi é a borracha. É dito que o corpo dele, apenas o corpo, era de borracha, e isso é coerente, pois a borracha é o elemento que concede liberdade. Ou seja, argumentar que essa frase provaria que esse poder é da borracha seria uma distorção, já que é dito que ele tem as propriedades da borracha e luta usando a imaginação. Além disso, é explicado seu despertar, falando que ele concede mais força física ao seu corpo de borracha e liberdade, ou seja, a liberdade não tem relação direta com o corpo de borracha. A liberdade é uma propriedade imbuída na fruta Zoan, e o corpo de borracha é uma consequência dele ter o poder da liberdade, o que significa é que chamar essa frase de figura de linguagem é errado. Aqui é dito que ele transforma a imaginação em realidade, e isso é condizente com a propriedade de sua fruta, que foi descrita sendo a própria liberdade. Sendo assim, por uma questão de interpretação narrativa, o poder da liberdade permite ao Luffy tornar a imaginação em realidade. Eu já mostrei o sentido narrativo para suportar essa ideia da propriedade da fruta ser a liberdade, mas não é só isso. Ele realmente foi declarado explicitamente no Road to Log Tale 4. Além de falar que ele luta com a imaginação, também fala que o usuário da fruta pode se descontrolar com a liberdade, deixando claro que a Akuma no Mi se baseia nesse conceito. Para concluir essa parte do vídeo, esse argumento de que o Luffy transforma o ambiente em borracha é uma falácia de falsa equivalência, o que contradiz o Databook, e na verdade, contradiz a própria obra, já que o Luffy não realmente transforma e controla como um despertar paramécia, até porque isso seria impossível. O que o Luffy realmente faz é materializar a imaginação, mas isso ainda é bem diferente. Por exemplo, foi usado como argumento que ele transforma um raio em borracha e controla ele da mesma forma que o Katakuri faz com o Mochi, mas isso é uma interpretação errônea. O Luffy nunca controlou a borracha. Ao emborrachar um raio, ele usou a sua própria força para disparar, enquanto o Doflamingo, por exemplo, literalmente controlava os fios como se fossem membros de seu corpo. Para dar um exemplo, caso o Katakuri tivesse um despertar igual ao do Luffy, ele precisaria transformar o chão em mochi, agarrar com a mão e jogar com a sua própria força. E isso não é manipular. Mas é exatamente isso que o Luffy faz. Ele não manipula o chão transformando em borracha, ele transforma um raio e ele mesmo dispara, mas ele não pode, por exemplo, controlar a trajetória. Isso acontece justamente porque o despertar do Luffy concede liberdade sem precedentes ao Luffy, e a tudo que ele toca, e tentar desmentir isso seria ir contra novamente a palavra do Oda, já que novamente eu apenas li o que o próprio Road to Log Tale 4 fala. Na verdade, todo esse meu vídeo é baseado exclusivamente nas fontes canônicas, lendo trechos do mangá, do Databook ou de outros materiais oficiais para provar, e não simplesmente algo como uma tentativa de fazer uma interpretação literária equivocada da obra, o que acaba gerando em desentendimentos e atrapalhando verdadeiramente na compreensão narrativa do que o Oda quis passar com o poder mais ridículo do mundo. O Oda realmente declara que o Luffy estava certo quando disse que podia fazer qualquer coisa, e acho que é óbvio, mas qualquer coisa não significa transformar o ambiente em borracha. Fazer qualquer coisa significa manipular a realidade, e justamente por isso ele afirma que recebe liberdade sem precedentes, e esse poder afeta tudo que é atingido por seus ataques. Sem precedentes, basicamente significa que ele recebe uma liberdade sem igual, algo que nunca aconteceu antes,
E esse é o caso. É literalmente uma liberdade sem limites, ou melhor, limitado pela imaginação do Luffy e pelo autor. E isso que eu digo novamente também é confirmado, sendo que é dito que o seu limite é apenas a sua imaginação. Apesar disso, essa propriedade da liberdade não é igual a um despertar de paramécia, e por isso ele não pode transformar os arredores em borracha. O que ele pode fazer é exclusivamente afetar o que é atingido por seus ataques. Sendo assim, o Luffy não controla o chão. Ele não pode fazer o chão perseguir o Kaido como o Katakuri faz. Ele não pode fazer nada disso, porque literalmente o Despertar Zoan é diferente do de Paramécia, e ele não está transformando em borracha no aspecto de manipulação da matéria, ele está materializando o que ele está imaginando, sendo totalmente diferente. Indo para o próximo argumento, o argumento é que o Luffy só tem poderes relacionados à borracha. Sendo assim, eu já provei como a propriedade dele não é da borracha e sim a da liberdade, o que tornaria confuso caso fosse verdade que tudo que ele usa é a borracha, mas isso não é uma informação verdadeira, e para justificar essa informação, é dito que ele transformar tudo em desenho animado é apenas uma escolha artística e não que ele faz isso de forma literal. Primeiramente então, provando que isso é um equívoco, na verdade ele realmente transforma o próprio mangá. No Road to Log Tale 4 é dito que quando alguém é atacado pelo Luffy, um efeito sonoro é ouvido e começa a aparecer ao seu redor, ou seja, está literalmente aparecendo ao seu redor, e como o Kaido disse, parece uma história em quadrinhos. Nesse quadro, fica bem claro que ele realmente materializa os efeitos, e o próprio Kaido os percebe e menciona como isso parece um conto infantil. Sendo assim, é confirmado. O Luffy pode criar efeitos sonoros de desenhos animados e outros efeitos, estrelinhas e coisas do tipo. Isso não é um efeito apenas do mangá ou coisa do tipo. Isso já inviabiliza essa possibilidade dele só utilizar habilidades relacionadas à borracha, já que ele literalmente afetou a física. O próximo argumento, principalmente relacionado ao poder de apenas transformar em borracha, é que ele foi capaz de apenas voar girando as pernas em alta velocidade. E para apoiar esse argumento, é dito que ele já usou o Gomu Gomu no Ufo, onde ele realmente gira as pernas com uma hélice e sai voando, e que através do Geppou é possível chutar o ar. Só tem dois pequenos problemas. O primeiro é que ele não simplesmente voou. Quando o Luffy foi jogado para fora do Nigashima, ele literalmente parou em pleno ar, sem girar as pernas, e demorou um tempo para realmente girar e correr. Apesar disso, no mangá mostra que ele literalmente caminhou, sem girar as pernas, e estava literalmente correndo em baixa velocidade, como se estivesse em uma superfície, mas obviamente não chutando o ar como Geppou. Ou seja, esse argumento não faz sentido e o suposto voo não foi gerado por uma hélice, e sim por uma alteração da física. O próximo argumento é em relação à física cartoon, afirmando que já ocorreu outras cenas absurdas. Um exemplo que eu já vi sendo muito utilizado é a Nami, que é capaz de ferir o Luffy, e dizem que isso é apenas uma cena de humor e não pode ser levada a sério. Assim como cenas do Luffy Gear 5, por exemplo, onde ele literalmente arranca o próprio rosto e corre com ele na mão. Supostamente, isso não deveria ser levado a sério porque o One Piece sempre teve cenas nesse estilo e nunca foi tão force. Sempre foi uma cena humorística. E se me permitem, eu vou mostrar como essa premissa não condiz com a realidade. Já foi perguntado ao Oda sobre como a Nami feria o Luffy. Abre aspas. Golpes não deveriam ferir o Luffy. Então por que ele fica com hematomas e inchaço quando a Nami e os outros batem nele? Então o Oda responde. Quando a equipe briga uns com os outros, é sempre uma repreensão com um forte senso de propósito, e é por isso que funciona tão bem. Funciona em seu espírito. Aposto que a Nami está pensando, é o espírito dele que dói lá no fundo. Ou seja, basicamente a Nami fere o espírito do Luffy ao bater nele com um forte senso de propósito. Isso significa que as emoções são realmente relevantes e causam influência real. Outro exemplo disso é como o Garp fere o Luffy. O Oda também respondeu isso no SBS 45, e a resposta para isso é que é o amor. Ou seja, ambas as cenas não são humorísticas apenas, realmente são relevantes. Mas tentar criar uma relação disso com Atom Force seria ilógico. Isso é apenas como funciona a física dentro do mundo de One Piece. Ela realmente permite a existência de coisas absurdas, e isso não se relaciona de maneira alguma com a capacidade literal de materializar a imaginação. Mais um exemplo é quando perguntam ao Oda se seria possível voar através da força de vontade, e o Oda fala que antigamente os humanos voavam até alguém falar que eles não poderiam fazer isso. Então, eles perderam essa capacidade de voar. Isso significa que o Oda segue um conceito onde é possível realizar absurdos através da força de vontade, e isso condiz com a narrativa, já que o próprio Vegapunk explica que a Akuma no Mi surge do desejo humano. E o que eu quero dizer com isso é que o desejo das pessoas vale muito mais do que parece, ele pode realmente criar coisas. Sendo assim, cenas desse estilo realmente são explicadas. Mais um bom exemplo é o Zoro, que fala com a espada na boca, e o Oda explica isso com o espírito do coração.
Sendo assim, falar que esse tipo de cena é apenas um estilo artístico e não é relevante à obra acaba sendo uma falta de informações, já que realmente cenas de humor são possíveis. E acho que não precisa ter um QI alto para entender a diferença entre isso e a capacidade do Luffy de transformar a imaginação em realidade. Falar que esses óculos do Luffy não existem acaba por ser um tremendo negacionismo. Como eu já provei, ele literalmente cria estrelinhas e efeitos de desenhos animados. Isso é literalmente declarado e não existe forma de negacionar. Da mesma forma, o Luffy literalmente criou seus óculos com lentes que brilham. Ele não retirou do cabelo, ele criou, já que a onomatopeia usada é puff, que significa aparecimento mágico. Sendo assim, afirmar que o Luffy foi demonstrado limitado à borracha acaba sendo uma perspectiva que viaja em posição contrária ao que o autor está escrevendo, e por isso, esse tipo de argumento não seria bem validado, já que vai contra a própria proposta inicial de ouvir o que o autor fala. Agora, só quero mencionar um argumento. No vídeo em questão, é dito que o Luffy nunca vai tirar um foguete do bolso e sair voando com os outros. Ele não vai criar um buraco e entrar e sair do outro lado de Log Tale para pegar o One Piece. E por ele não fazer isso, ele não pode manipular a realidade. Ou seja, o que foi feito aqui é apresentar uma conclusão que decorre logicamente de uma premissa e afirmar que como a premissa é falsa, a conclusão também deveria ser falsa. Isso é uma falácia lógica negando o antecedente. E seria a mesma coisa que eu falar que caso Saitama fosse forte, ele deveria ter derrotado todos os vilões, mas como ele não fez isso, ele é fraco. Basicamente, falar que o Luffy não fez tal coisa não serve como argumento válido para tentar argumentar que ele não pode fazer uma coisa que ele já foi demonstrado e declarado, e muito menos tentar contradizer o próprio autor. Esse argumento é tão falacioso quanto o próximo, que fala sobre o ponto fraco do Luffy ser ataques cortantes, e deixa entender que como o Luffy não conseguiu evitar os ataques cortantes, fazendo piada com eles, alterando a realidade ou coisas do tipo, significa que ele não tem poder de manipular a realidade, enquanto ignora vários fatores. Primeiramente, o Luffy continua mantendo as propriedades da borracha em seu corpo de acordo com os Gorosei, ou seja, o argumento que ele deveria contornar a fraqueza da borracha não faz sentido, já que ele se mantém sendo de borracha, já que é a propriedade que mais concede liberdade ao seu corpo. Além disso, o poder dele concede liberdade sem precedentes, mas só afeta o que ele toca. E se ele tocasse no Kaifu, ele seria cortado, ou seja, esse argumento acaba sendo sim um mínimo sentido, já que para o Luffy alterar a realidade ou coisa do tipo de forma a evitar o Kaifu, ele precisaria fazer contato, e caso ele fizesse, ele receberia o dano e seria cortado, então tentar aplicar uma conclusão que decorre de uma premissa para invalidar os feitos não funciona aqui. Após isso, ele também compara com Kimetsu, e fala que apresentou os dados, mostrando que a autora já disse que os elementos não são reais. E isso é um fato. Em Kimetsu, realmente os elementos não são reais. Eles são apenas um estilo artístico, já que literalmente isso foi declarado pela autora. Mas isso acaba se mostrando como uma incoerência interpretativa, já que foi deixado a entender que a fala da autora prova isso. Mas no caso do Oda, ele literalmente já falou que o Luffy pode tornar a imaginação em realidade. Mas no caso do Oda foi feito um malabarismo mental para dizer que ele não estava realmente dizendo isso. Além de tudo isso, a própria Crunchyroll já declarou que o Luffy usa Tom Force ao socar o Kaido. E podem ter certeza de uma coisa, a Crunchyroll é um site oficial de animes e tem muito mais propriedade para fazer certas afirmações. Além disso, nesse jogo, que é disponibilizado pelo próprio Oda, foi colocada a habilidade do Luffy como literal manipulação da realidade. Ambas informações são coerentes com o Road to Log Tale, com todas as afirmações que eu já mostrei. Sendo assim, para finalizar o vídeo, leve a sério passarinhos da cabeça, efeitos sonoros, óculos que o Luffy pode tirar do nada e etc. Pois esses não são adereços estéticos e já foram demonstrados claramente existirem dentro do mangá, o que acaba sendo confundido porque não teve acesso a tais informações ou simplesmente não quer concordar por viés pessoal.